prazer mais uma vez estar com você para mais uma aula. Como sempre, eu gosto de fazer uma pequena revisão daquilo que nós vimos na aula anterior. E porque vamos tratar hoje especificamente do Big Bang, vai ser muito importante a gente dar uma olhadinha no que aconteceu. Ou seja, a aula anterior nos dá assim um tipo de um pano de fundo para a gente entender um pouco melhor a situação favorável, entre aspas, a uma teoria que dissesse que o universo teria surgido espontaneamente. Então, na aula anterior, eu falei um pouquinho para vocês a respeito da situação no final do século XIX. No meio do século XIX, nós temos ali Darwin publicando o seu livro A Origem das Espécies. A proposta não era explicar a origem da vida, como eu disse, mas a origem das espécies. Darwin fez um trabalho assim espetacular no sentido de produzir uma obra que explicasse por que existe uma quantidade tão grande de espécies. E ele usou vários argumentos interessantes. O principal deles é a seleção natural. Mas o ponto principal é o seguinte: a ideia de Darwin é que vida teria surgido espontaneamente. Ele não fala isso no seu livro A Origem das Espécies, mas ele fala de uma forma indireta que vida deveria ter surgido espontaneamente. E o que nós percebemos é que nessa época, assim, praticamente do final ali do século XIX, nós já temos coisas espetaculares acontecendo. Lembra? Louis Pasteur, praticamente 4 anos depois da proposta de Darwin da origem, escrevendo seu livro A Origem das Espécies, Louis Pasteur provou que vida não surge espontaneamente. Isso foi assim, algo espetacular, mas parece que a comunidade científica estava tão encantada com as ideias de Darwin que eles literalmente não levaram em consideração a proposta específica de Louis Pasteur. Não somente de Louis Pasteur, eu mencionei também Gregor Mendel. Gregor Mendel foi o pai da genética. Ele demonstrou que apenas aquilo que já está codificado é o que passa adiante. Ou seja, seria impossível outras coisas surgirem se não estivesse assim, algo totalmente codificado na informação genética. Lembra que eu disse que o trabalho de Mendel ficou praticamente esquecido por mais de 30 anos? Não foi bem esquecido, é que ele não se ajustava, entre aspas, à proposta das coisas surgirem espontaneamente como estava sendo a ideia principal no finalzinho do século XIX. Pois bem, chegamos aí no comecinho do século XX e essa ideia de que coisas surgem espontaneamente estava muito forte, não somente na área da biologia, mas também em outras áreas, como na área da cosmologia, que era algo novo que estava surgindo. Lembra que nós tivemos assim os primeiros telescópios, como nós já mencionamos nas aulas anteriores, há cerca de mais ou menos uns 400 anos, 300, 400 anos atrás, dessa época aqui, do comecinho do século XX. E muita coisa não tinha realmente ainda evoluído nessa área da astronomia, da cosmologia e tudo mais, porque havia uma limitação muito grande no campo da visualização. Por exemplo, muitos pesquisadores nessa época, eles olhavam para o universo e acreditavam que tudo que existe seria apenas a Via Láctea. Isso aí é finalzinho do século XIX, começo do século XX. Umas pequenas manchas que eles viam, que hoje nós sabemos que são galáxias, eles chamavam de nebulosas, porque não tinha uma resolução apropriada devido ao tipo e os telescópios que eles possuíam. Tudo isso daí vai mudar no comecinho do século XX. Agora, o que também é fascinante é que essa ideia principal do desorganizado para o organizado, como eu disse, era uma ideia muito forte. E ela começou a ser aplicada também na área da cosmologia. Então a gente vai tratar um pouquinho disso daí. Só relembrando, eu vou falar várias vezes o contexto da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia, é a lei que nos diz que a tendência de qualquer sistema deixado por conta própria, ele sempre irá do desorganizado para o organizado, certo? Não, o contrário. A segunda lei da termodinâmica nos diz que todo sistema deixado por conta própria, ele sempre irá do organizado
para o desorganizado. Ou seja, é totalmente contra essas propostas de que coisas surgem espontaneamente e que, com o passar do tempo, elas ganham uma complexidade maior. Pois bem, hoje eu gostaria de tratar com vocês mais especificamente a respeito da cosmologia do Big Bang. E aí vamos nós. Tem muita coisa para a gente trabalhar e, primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução para que você pudesse entender o que é essa teoria. Tem muita coisa para ser dito, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas vamos apenas ver a teoria de uma forma geral. Qual é a proposta, quais são as propostas dela, e a maneira mais fácil de fazer isso é usando uma escala de tempo. Então eu vou colocar aqui para você dar uma olhadinha e nós vamos trabalhar cada detalhe especificamente para ver como essas coisas funcionam. Aí você tem praticamente a teoria do Big Bang numa escala de tempo, ok? Então vamos começar primeiro com o Big Bang. O Big Bang, as pessoas dizem que não foi uma explosão, foi uma expansão. Algo que começou extremamente pequeno, mas que teria ficado gigantesco. Extremamente pequeno seria do tamanho de um próton, aproximadamente 10 elevado a menos 15 metros. Negócio extremamente pequeno, que num tempo extremamente pequeno, de 10 a menos 32 segundos, teria saído desse tamanho de um próton e chegado praticamente do tamanho da nossa galáxia, da Via Láctea, 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, mais ou menos, essa é a proposta básica. Agora, tecnicamente, qualquer coisa que passasse por uma expansão tão grande assim, literalmente seria uma explosão. Por exemplo, quando uma bomba explode, os seus elementos eles passam desse espaço confinado da bomba para um espaço gigantesco. É por isso que as bombas destroem muita coisa. Então, a ideia tecnicamente de uma explosão é correta quando nos é apresentada essa ideia do Big Bang. Mas eu não vou ficar discutindo porque é uma briga que não tem fim. Os cosmólogos dizem que, literalmente, o Big Bang não foi uma explosão, foi uma expansão. E, como eu disse, tecnicamente não existe uma diferença entre uma explosão e uma expansão do jeito que a teoria do Big Bang nos apresenta. Agora, para a gente entender os pequenos detalhes ali, que são coisas fundamentais. A primeira delas são esses números. Quando eu falo de 10 a menos 15 metro, que é o tamanho de um próton praticamente, eu estou falando do número 1 com 14 zeros antes dele, ou seja 0,14 zeros e daí o número 1. Para você ter uma ideia, vamos imaginar um metro, tá? Você tem um metro, se eu pegar um milésimo de um metro, o que seria um milésimo de um metro? Seria 10 elevado a menos 3, ou seja, 0,001. Um milésimo de um metro seria 1 milímetro. Tá? Então, só para ter uma ideia do tamanho que nós estamos falando. E se eu pegar 10 elevado a menos 6 metro? Agora seria 0,5 zeros e o número 1. Isso daí seria 1 micrômetro. Ok? Agora você continua, imagina 10 a menos 15, seria o número 0, como já mencionei, 14 zeros e o número 1, metro. Dá para imaginar? É um negócio assim extremamente pequeno. Imagina tudo que existe no universo, esse negócio inteiro, que nós já falamos um pouco disso, o seu tamanho, a massa dele e tudo mais, tudo isso compactado dentro desse pontinho. Tá? Os cosmólogos do Big Bang dizem que isso aí era um ponto de uma densidade muito grande de energia, etc. Coisa e tal. Nós vamos tratar disso daí nas próximas aulas, tá? Mas, por enquanto, esse pequeno pontinho, segundo os cosmólogos, teria expandido, passado por esse chamado período inflacionário. Então, de novo, dá uma olhadinha só para você ver onde nós estamos. Ali no comecinho, você está vendo o Big Bang, daí nesse 10 elevado a menos 32, na parte de baixo, você está vendo essa inflação cósmica. Daí, o tempo que os cosmólogos do Big Bang nos colocam ali é que cerca de um segundo depois dessa
inflação, dessa explosão, o que nós teríamos é o surgimento daquilo que eles chamam de bariogênese. Nós já falamos disso na aula anterior também. Ou seja, a ideia de que partículas começam a surgir. E aí já existe um pequeno problema, porque nós temos duas possibilidades. Deixa eu colocar de uma forma um pouquinho mais simples, sem entrar nos detalhes. Poderia haver a formação de prótons e a formação de antiprótons. O próton com carga negativa. Também poderia aparecer elétron, ok? Tem carga negativa, e o elétron com carga positiva, conhecido também como positron. Mas por que só um lado pegou? Ou seja, porque só prótons com carga positiva e não com carga negativa, e elétrons com carga negativa e não elétrons com carga positiva teriam surgido nesse período inicial. Percebe? Tem muita coisa aí que é simplesmente mera e pura especulação. Quando nós chegamos nessa questão desse 1 segundo, eles, assim, de uma forma geral, o pessoal da teoria do Big Bang fica um pouco mais animado, porque um pouco dessas coisas nós observamos nos aceleradores de partículas e coisas afins. Okay? Então, eles olham para esse negócio lá, quando nós, por exemplo, o LHC, o Large Hadron Collider, quando você explode ou bate átomos, prótons de frente uns com os outros, você percebe o que estaria dentro deles. Então eles colocam o contrário. Então para que um próton se formasse, essas partículas teriam que existir, daí essas partículas iriam produzir os prótons que nós vemos hoje. Isso daí é mais ou menos o raciocínio que nós encontramos dentro do Big Bang. Okay? Então só para ter uma ideia, período de novo aí, olhando lá, tem o primeiro, Big Bang, logo depois inflação cósmica, o terceiro, literalmente, a bariogênese. Pois bem, nós vamos agora para um período que é um pouquinho seguinte ali, que vai mais ou menos desse 1 segundo até os primeiros 100 segundos, que está relacionado com matéria e radiação eletromagnética. Essas duas, tecnicamente, eles falam que estavam juntas e agora eles começam a separar. Isso daí é um processo que também, de novo, praticamente eu acho que teria sido assim, tá? Eu acho. Estou falando do ponto de vista do pessoal que aceita a teoria do Big Bang. Porque nós não temos uma evidência científica que isso teria acontecido. Ou seja, estamos pensando dentro desses primeiros 100 segundos de vida do universo, e para eles, o que estaria acontecendo agora, literalmente, matéria e energia estão juntas e começam a se separar. Daí nós vamos entrar para mais um pequeno passo aí no meio de tudo isso. Você está vendo que tem matéria e radiação, esse sistema todo, os dois juntos. Agora começa um processo chamado de recombinação. Aí nós estamos falando mais ou menos, segundo a teoria do Big Bang, uns 300 mil anos depois dessa teórica explosão ou inflação inicial. Okay? Durante esse período, o que está acontecendo ali é praticamente matéria, ou seja, os primeiros átomos estão começando a surgir. Literalmente, átomos de hidrogênio, tem apenas um próton e um elétron ao redor dele, e átomos de hélio, tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então essa seria a ideia praticamente do que estaria acontecendo. Logo depois, observando aí, vem um período chamado período das trevas. Nós estamos falando ali dos primeiros até quase 200 milhões de anos após o Big Bang. Nesse período das trevas, quer dizer, um pouco antes disso, nesse período das trevas, o que nós temos literalmente é um universo muito denso que luz não consegue passar. Ou seja, segundo eles, se nós olhássemos o universo há praticamente 200 milhões de anos logo depois que teria começado, você não veria praticamente nada, tudo seria escuro. Okay? Então essa é a ideia desse período das trevas. Seguindo um pouquinho avante, logo depois desse período das trevas, cerca de mais ou menos 1 bilhão de anos depois do Big Bang, as primeiras galáxias teriam começado a surgir. Lembra que para ter galáxias você tem que ter estrela, então teríamos que explicar como que as estrelas teriam surgido. Isso daí ainda não é bem claro porque gases no espaço como hidrogênio e hélio,
como eu já mencionei também nas aulas anteriores, eles não têm a tendência de coagular, de formar alguma coisa. Gases no espaço, eles têm a tendência de expandir. Então aí já tem alguns pequenos problemas, porque para dizer que existem galáxias, nós teríamos que dizer que existem estrelas. E para dizer que existem estrelas, nós teríamos que dizer como as estrelas teriam surgido. Okay? Mas de qualquer forma, estamos aí cerca de mais ou menos 1 bilhão de anos logo do início do universo. Seguindo um pouquinho mais. Desse 1 bilhão de anos, esses próximos 10 bilhões de anos, eles são considerados como um período de evolução das galáxias. O que isso significa? Estrelas, à medida que o tempo vai passando, estrelas vão produzindo outros elementos químicos pelo processo da síntese nuclear, principalmente o processo de fusão nuclear que ocorre nas estrelas. Então, hidrogênio irá produzir, digamos assim, pelo processo de fusão nuclear, irá produzir aquilo que nós chamamos do elemento químico hélio. Daí o hélio produz o lítio e tem uma sequência toda que vai acontecendo. Daí você vai ter carbono, vai ter nitrogênio, vai ter oxigênio e por fim vai ter até elemento químico chamado ferro. Tudo isso daí dentro da estrela. Então isso daí, literalmente, não somente as estrelas começaram a passar por esse processo de produção de outros elementos químicos. Então você esteja perguntando, mas por que outros elementos químicos? Acabei de beber água. A água tem hidrogênio e tem também oxigênio. Da onde teria vindo o oxigênio? Para que pudesse existir água, para que pudesse ter água em planetas e etc, coisa e tal. Percebe? Então isso daí é chamado do período de evolução das galáxias. Não somente as estrelas produzindo esses outros elementos químicos, mas também havendo uma organização para que galáxias formassem aquilo que nós vemos hoje, agrupamentos de galáxias e superagrupamentos dessas galáxias, filamentos desses agrupamentos de galáxias, e aí a lista vai. Então, literalmente, se pararmos e olharmos aí, em termos do Big Bang de uma forma geral, nós estamos tratando de aproximadamente, segundo a teoria, de 13,78 bilhões de anos desde o início do Big Bang até o presente momento. Tá? Isso é um pouquinho do Big Bang, colocar de uma forma simples, em aproximadamente alguns minutinhos que nós vimos isso daí, resumindo os últimos 13,78 bilhões de anos do Big Bang. Pois bem, agora nós temos uma ideia geral. Deixe-me colocar algo que vai ser importante para a gente, porque eu queria tratar algumas ideias fundamentais sobre o Big Bang. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o Big Bang para a gente entender algumas das suas propostas e tudo mais. Primeiro, é fascinante quando a gente olha de onde teria vindo essa ideia de uma espontaneidade. Bom, isso daí você vai encontrar na história, na Grécia Antiga, os egípcios, várias civilizações falavam da possibilidade de um surgimento espontâneo de tudo que é a natureza. Inclusive, os seus deuses teriam vindo da natureza que já pré-existia. Tá? Mas teve um fator determinante no finalzinho do século XIX. Um autor americano, ele produziu uma obra muito interessante chamada Eureka. Deixa eu colocar para você o que ele disse nessa obra. Olha lá, ele disse o seguinte: esforcemo-nos agora para conceber o que a matéria deve ser, quando ou se, em seu extremo absoluto de simplicidade. Aqui a razão voa imediatamente para a imparticularidade, para uma partícula, para a partícula, uma partícula de um tipo específico, de um caráter específico, de uma natureza específica, de um tamanho específico, de uma forma específica. Uma partícula, portanto, sem forma e vazia. Você já viu essa frase sem forma e vazia? Vem das Escrituras, vem da Bíblia. E ele continua: uma partícula positivamente uma partícula em todos os pontos. Uma partícula absolutamente única, individual, indivisível e não indivisível apenas porque aquele que a criou, por força de sua vontade, pode, por um exercício infinitamente menos energético da mesma vontade, como uma matéria, claro,
dividi-la. Bastante coisa aí, né? Literalmente, o autor é Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, ele escreveu é um poema, literalmente, é um poema em forma de prosa, e nesse poema ele fala da origem do universo, e ele está usando o contexto da Bíblia para propor como o universo teria surgido. E ele teria surgido de uma partícula fundamental. Essa ideia não ficou presa só ali a Edgar Allan Poe, não ficou de forma nenhuma. Ela continuou e foi se desenvolvendo até chegar nas áreas principais da ciência, onde cientistas começaram a considerar a possibilidade de um universo teria surgido espontaneamente a partir de uma partícula inicial. Essa partícula vai ganhar algumas ideias um pouquinho diferentes. Então, para a gente entender, Albert Einstein, durante esse período, que é comecinho do século passado, ele aceitava, como nós já vimos nas aulas anteriores, a ideia de um universo estático. Ele, inclusive, ele propôs nas suas teorias, principalmente na teoria relacionada com a gravidade universal, ele propôs a ideia de um universo estático. No entanto, as suas equações mostravam que esse universo estava em movimento, não era estático. Para isso, ele criou uma constante chamada lambda para colocar no seu sistema das suas equações, a fim de que o universo fosse estático. A gente vai perceber que Einstein, depois ele falou assim que isso aí foi o maior erro da vida dele, achar isso daí. E a razão foi bem simples. Por quê? Porque nessa época vai surgir um pesquisador muito interessante, inclusive o nome dele faz parte de um telescópio, Hubble. Edwin Hubble, logo lá no comecinho do seu trabalho, lá por volta dos anos 1920, 1930, ele, estudando galáxias, ele percebeu que havia uma relação entre a velocidade das galáxias e a distância. Vocês estão vendo aí no meio, tem um gráfico e tem uma linha praticamente reta. Pois é, essa é a descoberta de Edwin Hubble. Então ele descobriu que o universo, na verdade, não é estático, não está parado. As galáxias estão se movimentando. Nós vamos tratar disso aí também um pouquinho mais à frente, como que foi possível medir isso e etc, coisa e tal. Então o que Edwin Hubble descobriu, literalmente quebrou todos os paradigmas daquilo que nós conhecíamos na época. Lembra que eu disse que acreditava-se que todo o universo seria apenas a Via Láctea e que dentro da Via Láctea haviam essas chamadas nebulosas. Edwin Hubble, no entanto, ele descobriu, ele percebeu que essas pequenas nebulosas, no fundo, eram outras galáxias fora da nossa galáxia. Isso daí, como eu disse, produziu uma grande mudança. Daí começaram-se as especulações e o trabalho mais específico relacionado com a ideia do Big Bang. Lembra? Uma partícula inicial da qual tudo teria vindo à existência, ou seja, uma partícula se dividindo como foi proposto por Edgar Allan Poe. Então, uma outra área que surgiu, uma outra área de pesquisa também que surgiu, foi o seguinte: se essa partícula teria existido, qual teria sido a temperatura ali do universo a temperatura que teria sido produzida no universo a partir desse momento? Um momento extremamente quente que, com o passar do tempo, foi expandindo e esfriando. Aí nós temos várias pessoas e um dos principais é George Gamow. George Gamow, ele publicou um artigo em 1953 onde ele determinou que deveria haver uma radiação de fundo, ou seja, aquilo que teria sobrado do Big Bang, em forma de uma temperatura. E ele praticamente colocou que seria por volta de 7 kelvins. O que hoje, quando nós medimos o universo, a temperatura lá fora é de aproximadamente 2,7 kelvins, ou seja, 270 graus Celsius abaixo de zero. Tá? Então essa foi uma ideia assim, muito interessante, mas tudo isso aí ainda era um trabalho teórico, ou seja, deve haver uma radiação lá fora, deve haver algo que teria sobrado do Big Bang. Na verdade, sim, essa radiação foi descoberta. Nós vamos tratar disso também na próxima aula. A radiação foi descoberta, essa radiação de fundo, foi descoberta por Arno Penzias e o Robert Wilson lá no ano de 1965. Essa radiação de fundo, ela é real.
ela mostra que a temperatura lá fora do universo é de aproximadamente 270 graus abaixo de zero em todas as direções. Rapaz, para e pensa. Com isso, a maior parte dos cientistas agora falaram, agora nós temos uma evidência do Big Bang. Por quê? Porque nós temos essa relíquia, essa radiação de fundo que teria sobrado dessa inflação inicial. Aí é onde nós vamos começar na nossa próxima aula. Vamos dar uma olhadinha a respeito de tudo isso e ver o que realmente é verdade e aquilo que não é verdade. Bastante coisa para você pensar, né? Faz um pouquinho mais de pesquisa, dá uma olhadinha, aprenda um pouquinho mais sobre a teoria do Big Bang para que fique um pouco mais claro quando nós trabalharmos os detalhes mostrando que essa teoria não possui fundamento científico. Vamos ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima aula.